Na CBN Vale do Itajaí, Medicina e Saúde. Com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas optaram por trabalhar remotamente. Com isso, má alimentação, má postura, sedentarismo e outras alterações de rotina podem ocasionar dor e muitas vezes problemas de coluna. Uma pesquisa recente do IBGE aponta que mais de 20% da população sofre com problemas crônicos na coluna vertebral. A obesidade, considerada outra vilã, atinge boa parte da população brasileira. 61,7% das pessoas estão acima do peso, segundo dados também do IBGE. O debate sobre os impactos que a obesidade causa no corpo humano é frequente. E para falar a respeito do assunto, eu converso agora com a doutora Daniele de Lara, médica neurocirurgia. Doutora Daniele, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui à nossa programação. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Doutora, muitos são os problemas relacionados ou que ocasionam também, complicações com a nossa coluna. Mas aqui, o excesso de peso, doutora, pode também afetar esses problemas relacionados à coluna? Pode sim, né? A gente precisa lembrar que a nossa coluna é o eixo do nosso corpo. E ela é formada não só por ossos, mas por músculos, ligamentos, cartilagens. E quando eu tenho um peso em excesso que eu coloco para essa coluna carregar, além daquele que ela foi feita para tal, ela sofre sim, sofre e reclama. E quais seriam as consequências, os impactos da obesidade diretamente na nossa coluna, doutora? O primeiro impacto é o desgaste, um desgaste precoce. Então, nós temos visto no consultório pessoas de 40 anos com alterações importantes na coluna que esperaríamos aos 60 ou 70. Esse desgaste vai trazer como principal consequência a dor, Dor porque machuca o músculo, porque sobrecarrega os ossos, e a dor é o que as pessoas mais se queixam e pode significar também uma doença mais séria. Uhum. Você falou, doutora, em desgastes na coluna e pessoas com 40 anos que não deveriam estar ainda vivendo isso só, mas daqui a, digamos, 10, 20 anos pela frente e já tendo isso como uma realidade diária. Esses desgastes, doutora, como é que a gente poderia também aqui apresentá-los para a nossa audiência no que diz respeito às complicações? Quais são as complicações, além da questão, claro, aqui também da obesidade, como você mesmo falou, mas as demais complicações que podem proporcionar esses desgastes na coluna? Sim, esses desgastes, eles vêm acontecendo também como consequência da sociedade que a gente vive, Nós vivemos uma situação muito diferente de 30, 40, 50 anos atrás. Nós ficamos praticamente o dia inteiro sentados na maioria das funções, nos exercitamos muito pouco. Com a pandemia também diminuímos a nossa quantidade de atividade física, muita gente que praticava deixou de praticar, E como consequência, esse desgaste precoce vai trazer doenças da coluna, que pode ser desde uma inflamação local, um excesso de osso, produção óssea, então a coluna começa a produzir osso para tentar se defender dessa sobrecarga, até uma hérnia de disco ou uma alteração postural. Então, a depender do mecanismo com que esse desgaste foi causado, ou seja, foi o excesso de peso, foi a postura inadequada no trabalho, foi a falta de fortalecimento muscular, essas consequências podem acontecer, podem até levar à necessidade, talvez, de um procedimento cirúrgico para corrigi-lo. E assim, doutora Daniele, é preciso, claro, fazer uma investigação junto com esse paciente, que muitas vezes nem ele tem essa resposta, Nem ele imagina o que ocasionou e de uma hora para outra pode mudar totalmente a sua vida, passando por uma dor muito forte e muito intensa, e dali para frente querendo essas respostas e o quanto antes deixar de ter a dor, Sim, eu brinco bastante aqui no consultório, os pacientes também brincam que com 40 anos aparecem os problemas, Com 40 anos aparece a dor, mas o problema não começou ali. Ele foi construído ao longo de uma vida de sobrecarga da coluna, Novamente, o tipo de trabalho aqui na nossa região, nós temos muitas costureiras, por exemplo, que fazem movimentos repetitivos e elas têm frequentemente problemas na coluna, motoristas, pessoas que trabalham o dia inteiro em escritórios e assim por diante. E esses anos todos de trabalho e falta de cuidado, porque a gente não sente nada mesmo, então acaba dando prioridade para outras coisas, acaba por se manifestar a partir dos 40 anos. Então, nunca é uma resolução rápida, porque isso também não apareceu de uma hora para outra, Sempre é um processo, como você falou, de uma investigação para saber o porquê das coisas e, a partir daí, como resolver.
E muitas vezes, doutora, essa pessoa, homem ou mulher, relacionado, por exemplo, ao seu momento de estar trabalhando, até sente um desconforto, mas aí tenta ficar um pouco mais reta, tenta, né, justificar que, opa, é a minha posição de hoje, a posição de amanhã, a minha cadeira que não está muito bem, não dormi muito bem durante a noite. Então, vai dando N desculpas, N respostas que não são as mais propícias e verdadeiras para, de fato, chegar a uma definição exata para o seu quadro clínico, né? Isso, às vezes é, né, aquela mãe que tem os filhos para cuidar e o trabalho, ou aquela pessoa que tem faculdade, trabalho e todo mundo sempre na correria, acaba por não valorizar, às vezes, um alerta do próprio corpo, né? Como você falou, põe a culpa na cadeira, põe a culpa na falta de sono e na iluminação e fica curvado e acaba por não valorizar esse aviso do nosso corpo, que é a dor, né? A dor nada mais é do que um alerta de que alguma coisa não está legal. E se você sente dor com frequência, é importante sim investigar. E aí, nesse momento, doutora, que se procura um médico ou poderíamos fazer esse contato com o consultório médico antes até dessa dor se manifestar com tanta intensidade? Eu vejo assim como duas situações em que nós devemos procurar, né, uma avaliação médica. A primeira na pessoa que tem dor. E que tipo de dor? Uma dor que é frequente e é desproporcional ao esforço que foi feito. Porque, é claro, se eu não tenho por hábito, vou dar um exemplo, não tenho por hábito fazer caminhadas. Eu fiz uma caminhada, fiz uma trilha no final de semana, fui além do meu limite, natural que eu tenha dor nas minhas pernas, talvez na coluna, e aí até então, tudo bem. Mas aquela dor que ela surge e que não tem relação com o esforço feito, eu estou trabalhando sentado o dia inteiro e estou com dor, eu acordei com dor, essa é uma situação que deve sim procurar atendimento, assim como se essa dor ela sai da coluna e vai para os braços ou para as pernas também. E naquele paciente que não tem dor, mas que tem um histórico na família de problemas na coluna em pessoas muito jovens. Minha mãe, com 35 anos, tinha muito desgaste, meu pai, por essa idade, já precisou até fazer uma cirurgia. Então, às vezes, também vale a pena fazer uma avaliação para ver se não há alguma doença aí que possa ser herdada, algum fator causal, para que seja prevenida essa situação e que você não passe pelos mesmos dores, mesmos sofrimentos dos seus pais, né, ou familiares. É verdade. Doutora Daniele, o que a medicina oferece para esses pacientes que sofrem com essas dores constantes? Por exemplo, um diagnóstico de hérnia de disco. O que existe hoje como tratamento para esse tipo de paciente? Hoje, ainda bem, nós temos uma grande gama de opções de tratamento, né, que vão desde a cirurgia convencional até procedimentos que nós chamamos de minimamente invasivos, que são aqueles com pequenos cortes ou até mesmo sem corte nenhum, em que nós aplicamos algumas substâncias ali na coluna com o objetivo de aliviar os sintomas e reduzir as alterações inflamatórias locais. Não existe assim uma fórmula de bolo, essa é uma avaliação individual, porque também o biotipo da pessoa, né, como é a constituição física, a idade, o perfil, o tipo de trabalho, tudo isso interfere no tratamento que será proposto, mas hoje nós temos uma ampla variedade de opções diferente de alguns anos atrás, né? A gente fala cirurgia na coluna, a pessoa já dá aquele arrepio, né? Já pensa numa sequela, numa coisa muito grave, mas hoje nós temos sim outras opções e que com excelente resultado, que podem aliviar e permitir, acima de tudo, o que eu sempre digo, sabe, Denise, é a qualidade de vida, né? Porque ninguém com dor todo dia tem qualidade de vida. É verdade. Por exemplo, doutor, esse procedimento minimamente invasivo para tratar um caso de hérnia de disco, ele aliviaria o problema, a situação, ou ele traria uma resposta colocando um fim nessa complicação? Os procedimentos minimamente invasivos podem, sim, resolver um problema de hérnia de disco, né? Esse nome minimamente invasivo engloba várias opções, desde pequenas cirurgias até procedimentos não cirúrgicos, mas podem sim aliviar a hérnia. Agora, o que vai interferir? Essa hérnia era uma pessoa de 40 anos que teve um quadro agudo, ou seja, começou há poucas semanas ou poucos meses, ou era um senhor de 82 anos que já tem essa hérnia há 10 anos, que foi piorando progressivamente até que chegou numa situação insuportável, né? Então, veja, são dois pacientes com hérnia, mas cujo tratamento seria bem diferente. Então, nesse sentido que eu digo da avaliação especializada, mas os procedimentos minimamente invasivos podem sim resolver e tratar doenças da coluna, como, por exemplo, as hérnias de disco.
A nossa ouvinte, doutora Daniele, a nossa ouvinte Andréia da Silva, pedindo uma melhor explicação para o significado, o que significa mesmo num paciente o diagnóstico de hérnia de disco e a relação desse problema, dessa complicação com o nervo ciático. Sempre vai estar relacionado à hérnia de disco e o nervo ciático? Oi, Andréia. Então, a hérnia de disco é quando uma estrutura que nós temos entre um osso da coluna e o outro, que nós chamamos de vértebra, essa estrutura nós chamamos de disco. O disco é uma substância gelatinosa que impede um osso de ficar raspando no outro e que também nos ajuda a manter a flexibilidade da coluna. Ao longo da nossa vida, esse disco, que é composto por esse material gelatinoso, né, maleável, ele vai enrijecendo, vai se tornando mais fibroso, justamente por conta da sobrecarga da coluna, excesso de peso, falta de atividade física. Isso pode romper e sair do seu local original. E aí forma uma barriguinha, uma bochechinha para fora da coluna, e isso pode apertar o nervo que está ali próximo. Nós podemos ter hérnia de disco desde o comecinho da nossa coluna cervical, ou seja, lá na parte de cima do pescoço, até no final da coluna lá embaixo, perto da nossa nádega. Então, dependendo de onde for essa hérnia, nós teremos um nervo, podemos ter um nervo comprimido. Se ele for na parte de baixo da coluna, se essa hérnia acontecer ali, pode sim apertar o nervo ciático, porque o nervo ciático, ele nasce e corre ali embaixo. Se a hérnia for, por exemplo, na parte de cima, na cervical, pode comprimir algum nervinho que leve o movimento e a sensibilidade para os braços. Então, essa pessoa, por exemplo, pode ter uma dor no pescoço que vai para o braço direito, muita dor, formigamento, falta de força, né? Então, não necessariamente toda a hérnia vai comprimir um nervo e o nervo ciático. Depende do tamanho e da localização em que essa hérnia está. Geralmente, quando a crise começa, doutora, dali para frente, quais devem ser também os procedimentos envolvendo esse paciente, os médicos e principalmente também até quem está acompanhando, né, esse momento de dor do paciente que está vivendo uma crise envolvendo a própria questão da hérnia de disco? Sim, uma crise de hérnia de disco é uma coisa terrível. Eu já tive e posso falar por experiência própria. A partir do momento que existe uma crise, esse paciente precisa necessariamente de uma avaliação médica, né? Primeiro, para se entender, como eu comentei, se tem ou não uma hérnia, qual é o tamanho dessa hérnia e que seja proposto um tratamento, porque se isso estiver comprimindo o nervo, a longo prazo, pode até levar a sequelas definitivas, como a perda do movimento, da sensibilidade dos dedos dos pés, do tornozelo, né? Como exemplo. Então, se tiver uma crise, interromper qualquer tipo de atividade de esforço físico, procurar assistência médica, em primeiro lugar, para uma analgesia adequada, ou seja, remédios para aliviar esses sintomas, e também para que seja investigado o que aconteceu e que seja tratado. E em quais situações pode ser indicado, então, tratamento, um procedimento minimamente invasivo, que hoje é aqui um dos destaques da nossa conversa na programação da Rádio CBN, doutora? Vai depender muito, claro, dessa avaliação entre o médico e o paciente, mas a partir de qual momento isso pode ser realmente uma decisão do profissional para amenizar e resolver o problema? Isso. A indicação de qualquer procedimento, ela é baseada no quadro clínico e nos exames de imagem. Então, por exemplo, o paciente que tem uma crise insuportável, mas que durou um dia, ele mesmo foi na farmácia, tomou um remedinho, já não está mais com dor, procura o consultório sem dor alguma, mas preocupado, obviamente, com aquele evento que teve, né? Esse paciente, muito provavelmente, não terá indicação de qualquer abordagem, seja ela minimamente invasiva ou não. Ele vai ter um tratamento com fortalecimento da musculatura, ajudar esse disco que talvez tenha saído do lugar a voltar para o seu lugarzinho, vamos dizer assim. Quando é que a gente indica alguma abordagem, né? Aquele paciente que tem dor mantida, que não melhora, que é muito frequente, que limita as atividades do dia a dia e que tem uma alteração estrutural no exame da coluna, ou seja, que tem um desgaste muito grande, que tem uma hérnia de disco, que tem os nervos apertados, porque às vezes os pacientes têm uma dor insuportável, mas a ressonância deles não tem alteração de compressão do nervo. É o músculo que está inflamado, é o ligamento, e aí nós vamos tratar isso com medicamento, né? A partir do momento que há uma indicação de uma abordagem cirúrgica, nós sempre vamos tentar oferecer para o paciente aquilo que é menos agressivo.
que hoje nós chamamos de minimamente invasivo, né? E aí essa oferta com o objetivo de melhorar a recuperação, de que seja uma cirurgia mais tranquila e que essa pessoa possa voltar o mais breve possível para suas atividades do dia a dia. Doutora Daniele, além da hérnia de disco, quais são os outros problemas considerados crônicos que também podem comprometer ou que também realmente impactam diretamente na nossa coluna? Além da hérnia, nós temos os desgastes da coluna, né? Nós temos os aumentos de ossos ali, que nós chamamos de hipertrofia, aumento do tamanho de algumas estruturas dos ossos da coluna, especialmente as facetas, que são articulações, e às vezes esse aumento do volume ali local, da cartilagem e do osso, pode também apertar o nervo e dar sintomas muito semelhantes a uma hérnia de disco. Também nós podemos ter um fechamento do canal por onde passa a medula e por onde passam os nervos que vão para as pernas. Nós chamamos isso de estenose. Também por um aumento do osso ali, numa tentativa de se defender do excesso de carga, seja ela por trabalho ou por muito peso, que é colocado na coluna. E, por último, os desvios posturais, né? A pessoa que tem uma alteração muito importante da postura, seja ela porque alguma doença na infância ou por alguma característica da sua vida adulta, e isso também pode trazer muita dor. Então, todas essas situações podem trazer dor, podem trazer alterações neurológicas, de falta de sensibilidade, de força, e talvez podem precisar de uma indicação cirúrgica. Na relação ainda com a obesidade, doutora Daniele, geralmente quantos quilos a mais, né, para a pessoa poder considerar também aqui uma preocupação realmente nessa relação com a sua saúde e também a questão da própria coluna, o grau de obesidade desse paciente, doutora, podendo também prejudicar a coluna? A gente sempre considera o sobrepeso uma situação que já prejudica a coluna, né? Esse grau de obesidade é calculado por uma fórmula que é o IMC, o Índice de Massa Corpórea. Então, que é o nosso peso dividido pela nossa altura versus ela mesma. É um cálculo. A partir de 25, nós já consideramos como sobrepeso. Existem vários sites na internet que você pode colocar ali cálculo do índice de massa corpórea e você insere os seus dados e isso vem prontinho. Então, não existe assim um peso, porque claro que um homem de 1,90 m e 80 kg e uma mulher de 1,50 m não pode ter o mesmo peso, né? Mas então é essa proporção. Às vezes a pessoa tem um peso maior, mas é uma pessoa musculosa, que faz atividade física, e às vezes uma pessoa que é mais magrinha, mas só tem ali massa magra, né? Não tem nada de massa magra. Então isso interfere bastante. Se você percebeu que está sobrando uma barriguinha, que a coluna está reclamando, procure uma atividade física antes disso virar um problema. E assim, né, doutora, não é muito divulgado, não é muito comentado também essa relação realmente dos danos causados pela obesidade para a nossa coluna, né? Infelizmente não, né? Mas, como você comentou, o IBGE tem uma pesquisa que é do ano passado, porque se fizer esse ano vai ser pior, que de cada 10 brasileiros, 6 estão acima do peso. Veja, muita coisa, né? E as nossas crianças também estão indo nesse sentido. Então, você imagine uma coluna de uma criancinha que é feita para suportar 20 quilos, essa criança com 28, né? Como é que vai ficar esse adulto? Então, infelizmente, isso não é muito comentado, mas quando traz consequências é muito difícil voltar atrás, porque foi uma vida de sobrecarga na coluna. E não só o problema ali, mas a recuperação também, né? Uma recuperação de uma cirurgia na coluna, mesmo minimamente invasiva, numa pessoa que está dentro do seu peso, uma pessoa que está bem acima do peso, também é mais dolorida. Fazer atividade física, tudo isso. E não é só a coluna, né? Nós estamos focando na coluna aqui, mas são os quadris, os joelhos, os pés. Geralmente o paciente vem com queixas assim difusas, de dor em várias das grandes articulações. Então é importante que nós pensemos que o que nós fazemos hoje terá um impacto, sim, daqui a alguns anos. E como que nós queremos estar daqui a alguns anos? Bem ou com dor? Né? Então a gente não pode pensar só quando o problema já surgiu. A gente tem que olhar para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos jovens, incentivar a prática de atividade física, incentivar bons hábitos alimentares, porque isso vai ter um impacto, querendo ou não, na vida futura. A nossa ouvinte aqui é a dona Gertrude Westphal, que é uma jovem senhora, está nos ouvindo nesse momento e também aqui, né, parabenizando por esse assunto em pauta e agradecendo também as informações que você coloca em evidência na nossa entrevista, doutora.
Obrigada, Ana Guedes. É tão importante, né? Às vezes a gente não tem tempo de conversar sobre isso, fala só sobre doença, mas como é importante nós conversarmos sobre a prevenção das doenças, não deixarmos chegar nesse ponto. E também saber que mesmo quando a doença já existe, tem o que fazer, tem como resolver, para que nós tenhamos uma boa qualidade de vida. É verdade. Doutora Daniele, muito obrigada e um bom dia. Obrigado, um grande abraço a todos vocês. Um beijo, Denise. Tchau, tchau. Outro. Doutora Daniele de Lara, médica neurocirurgiã conosco, então falando um pouquinho mais sobre os impactos da obesidade para a saúde como um todo, mas com um olhar voltado especialmente para a coluna vertebral e ainda os possíveis tratamentos, né, com procedimentos minimamente invasivos colocados em evidência aqui na nossa cidade